Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 16. Era quase meia-noite. Todos os outros estavam dormindo. Minha cabeça latejava, eu não estava acostumado a ficar acordado tão tarde. Mas tia May ficou acordada muito mais tempo do que eu esperava. E eu não queria arriscar que ela ouvisse nossa conversa. Rachel estava sentada à mesa da sala de jantar, diante de uma xícara de chá intocada. Ela cutucou as unhas, nervosamente, enquanto me observava entrar na sala. Nunca estivemos perto. Ela era 11 anos mais nova que eu, o que a colocou em uma fase de vida completamente diferente. Ela se formou na faculdade há alguns anos e ainda morava com tia May, aparentemente, enquanto trabalhava como administradora de um escritório de advocacia. Sua irmã mais velha, Deborah, tinha idade mais próxima, mas ela se mudou para o outro lado do país há uma década e perdemos contato. Se você quiser conversar sobre isso mais tarde, eu entendo, disse ela, colocando um cacho selvagem atrás da orelha. Eu me sinto meio estranho entrando nisso durante a Shiva. Está bem. Ao contrário do meu pai, tia May casou-se com alguém que partilhava a fé judaica. Isso significava que Rachel e Deborah observavam a fé muito mais de perto do que eu. Sentar Shiva, para ela, era algo a ser absolutamente respeitado. Para mim, foi mais uma formalidade. Algo que fiz pelo meu pai. Mas eu precisava de respostas. E então comecei contando a ela tudo o que sabia sobre Aaron. Meu irmão gêmeo idêntico, de quem eu nem conhecia, até algumas semanas atrás, sobre quem meus pais mentiram, mantiveram-me escondido, fizeram tudo o que podiam para me impedir de saber. Quando terminei, ela apenas olhou para mim, com os olhos arregalados, sem palavras. Então, o que exatamente você ouviu tia May dizer? Perguntei, assim que ela se recuperou. Ok, então não ouvi muito, ela começou. Mas ela parecia muito brava. Eu a ouvi dizer. Você não contou a ele sobre Aaron. E foi meio confuso para mim porque realmente não conhecemos nenhum Aaron. Mas minha mãe conhece muitas pessoas na escola, então ela poderia conhecer um Aaron? Sim, entendi. O que mais? Ela disse? Insisti aflito. Ela respirou fundo. Ela disse então não é necessário contar ao seu filho sobre o irmão dele. E naquele momento, pensei que ela devia estar conversando com um dos pais. Mas agora que penso nisso, seria estranho ela discutir com um pai assim, sabe? Ela só vê os pais em reuniões de alunos e professores. Então, o que mais ela disse? Interrompi, meu pé batendo, nervosamente no tapete. Ela soltou um suspiro. É aqui que fica estranho. Houve uma longa pausa, acho que seu pai estava tentando se explicar. Mas depois disso, ela ficou bem quieta. Ela não, parecia mais brava. Ela apenas disse: O que você quer dizer com ele está desaparecido? Meu coração despencou. Ela disse: Ele está desaparecido? Ela assentiu com a cabeça. Ela não disse nada sobre a morte. Ela disse a palavra sumido. Ela assentiu novamente. O que ela disse depois disso? Perguntei. Não sei. Meu macarrão estava fervendo, então tive que despejar a água e não queria comê-lo na cozinha, porque não havia mais TV lá, então saí da sala, mas eu não estava mais ouvindo. Sumido. Parecia que Aaron não tinha morrido quando criança. Se ele estivesse desaparecido. Por um dia, 1 ano ou 20 anos, eu não sabia. Mas era mais provável que fosse recente, se tia May nem soubesse disso. Fora disso. Sumido. E então minha cabeça se encheu de 1 milhão de perguntas. Se ele estivesse vivo todo esse tempo e só tivesse desaparecido recentemente, por que eu nunca o tinha visto? Passou um tempo com ele? Por que os vídeos caseiros de nós dois terminam aos 5 ou 6 anos? Ele foi colocado para adoção? Sequestrado? Ele fugiu e talvez se envolveu com uma multidão ruim. Mas isso era ridículo. Uma criança de 6 anos não seria capaz de fugir e começar uma nova vida em algum lugar. Ainda assim, onde ele esteve todos esses anos? Prisão. Uma instituição mental? Apenas em algum lugar, longe. Meu pai me disse que morreu quando criança. Eu sabia que ele estava mentindo. Eu sabia. Falei. Isso é tão confuso. Ela concordou. Eu sei. Balancei a cabeça, raiva e tristeza borbulhando dentro de mim ao mesmo tempo.
Lágrimas queimaram meus olhos, mas eu as engoli. Virei-me para Raquel. Você se lembra dele? Quando você veio passar as férias ou algo assim? Bem, você era muito mais velho do que eu. Me lembro de alguma coisa. Você estava na faculdade, eu acho. Ela finalmente tomou um gole de chá enquanto pensava. Mas espere. Houve uma coisa que sempre achei estranha. E agora, pensando bem, saber que você tem um irmão gêmeo faz mais sentido. Meu coração despencou. A energia nervosa voou pelas minhas veias como fogo. O que? O que foi? Você se lembra, quando fomos à sua casa para a Páscoa naquele ano? Eu tinha 8 ou 9 anos, eu acho. Então, provavelmente foi em 2009. Esse foi o ano em que Deborah trouxe aquele namorado estranho, certo? Aquele que ficou falando sobre como entrou em Yale. Argumentei. Sim. Ela forçou um sorriso. De qualquer forma, enquanto todos ainda estavam comendo, desci as escadas. Queria ver a mesa de pebolim que você tinha no porão. Seu pai continuou falando sobre isso como se fosse a coisa mais legal do mundo. E eu estava tão entediada, porque todo mundo estava falando sobre coisas de adultos. Ok, concordei. Então eu desci sozinha. O porão estava bem escuro, mas finalmente encontrei uma luz e acendi. Já havia uma bola na mesa, então comecei a girar as manivelas. Na verdade, eu estava me divertindo muito, jogando pebolim sozinha. Mas então, cerca de 5 minutos depois, tive a sensação de que estava sendo observada. Eu congelo. Olhando para Rachel, prestando atenção em cada palavra dela. Eu me virei, e perto do teto, em uma das janelas do porão, eu vi você. Seu rosto pressionado, contra o vidro. Sorrindo para mim. Fiquei palito. Eu acenei para você. Você acenou de volta. Então você desapareceu. Voltei para cima e você estava sentado à mesa de jantar, como se nunca tivesse saído. Sempre me perguntei como você voltou para dentro tão rápido. Mas agora, com tudo isso, ela torceu as mãos sobre a mesa. Poderia ter sido Aaron? Perguntou. Meu coração batia forte no peito. Se fosse Aaron. Isso significava que ele estava apenas andando pelo lado de fora da casa, enquanto o resto de nós comíamos lá dentro, nos observando pela janela. Um arrepio percorreu minha espinha. Rachel tomou um gole de chá. Olhei para a parede, tudo girando em minha cabeça. Acho que preciso dormir um pouco, eu disse finalmente, levantando-me da mesa. Desculpe. Muito obrigado, Rachel, por tudo. Ela me ofereceu um sorriso triste. De nada, Ada. Apaguei as luzes e comecei a subir as escadas. Minha mente fervilhava de perguntas, mas tentei ignorá-las. Eu realmente precisava dormir. Era demais para lidar agora. Aaron vivo. Nos assistindo. Então faltando em algum lugar. Fui para a cama e passei o braço em volta da cintura de Ali, ouvindo sua respiração suave. Eventualmente, adormeci. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 17. Então Rachel viu Aaron. Eu balancei a cabeça afirmativamente. Passava um pouco das 7. As crianças tinham acabado de acordar e estavam tomando café da manhã em frente à TV. Não é a melhor situação, mas o melhor que poderíamos fazer. Eles ainda estavam tirando uma folga da escola para ficar em casa para ativar. Tia May e Rachel ainda não tinham descido, então mantive a voz baixa, enquanto contava a ela tudo o que havia acontecido na noite anterior. Mas poderia ter sido você, disse Ali, mexendo na caneca de café. Falou Ali. Não, porque não me lembro de acenar para ela da janela. Respondi. Você poderia ter esquecido. Tentou argumentar. Por que você não acredita em mim? Perguntei a ela chateado. Ela fechou os olhos e massageou as têmporas, suspirando alto. Por que tudo isso parece tão improvável? Você está me dizendo que, durante décadas, seus pais esconderam a existência do seu irmão, que está vivo e bem em algum lugar. Simplesmente não faz sentido. Rachel acredita nisso. Ela viu ele. Implorei a ela. Olha, Ada. Estou tentando te apoiar. Estou tentando acreditar em você, ajudá-lo e confortá-lo. Mas isso só, eu não sei. Você atacou alguém. Ada, você tem sorte de ele não terem apresentando queixa. O que vai acontecer a seguir? Até onde isso vai chegar? Até onde isso vai? Eu olhei para ela.
Eu vou te dizer até onde. Se não fizermos nada, Aaron poderá vir atrás de nós. Eu, você, as crianças. Ele já chegou ao meu pai. Precisamos descobrir o que está acontecendo aqui. Quiek. Nós dois nos viramos. Rachel estava na porta, com os olhos arregalados. Desculpe. Eu só queria tomar um café. Evitando nossos olhos, ela passou por nós, pegando a garrafa de bebida gelada da geladeira. Olhei para Ali e Ali olhou para mim. Você acredita em mim, Rachel? Certo. Sobre Aaron. Ela parou no meio do serviço. Ah, eu não quero me envolver. Por favor. Diga a ela. Implorei. Ok, Rachel disse, olhando nervosamente entre nós. Acho que Aaron está vivo. Não sei por que todo mundo está mentindo para ele e para mim. E talvez eu esteja errada, mas acho que todos deveríamos conversar com minha mãe quando ela descer, porque ela sabe muito mais do que eu. Tudo bem, disse Ali, recostando-se e com os braços cruzados defensivamente. Essa é uma boa ideia. Falaremos com sua mãe. Apenas pelo seu tom, eu poderia dizer que ela esperava que tia May refutasse tudo, como se fôssemos um bando de crianças com uma teoria maluca e o único adulto sensato fosse nos esclarecer. Rachel sentou-se conosco e esperamos. Algum desenho animado sobre cachorros azuis com sotaque australiano murmurava ao fundo. Rachel torrou um afo e comeu. O barulho dos talheres ecoou na cozinha vazia e silenciosa. E então ouvi os passos. Assim que ela entrou na sala, todos nós olhamos para ela. Ela parou no meio do caminho. Algo está errado? Ela perguntou lentamente, olhando para cada um de nós. Queremos falar sobre Aaron, disse Ali, casualmente. O rosto de tia May mudou. Eu ouvi você ao telefone. Mãe. Quando você estava conversando com o tio Seth. Rachel cruzou os braços. Você disse que Aaron está desaparecido. Então isso significa que ele ainda está vivo, certo? Adam tem um irmão gêmeo que ainda está vivo. Seus olhos pousaram lentamente em Rachel. Eu prometi a ele que não contaria a ninguém. Ela finalmente disse. Disse tia May. Ela disse, sua voz quase um sussurro. Eu prometi. Preciso saber a verdade. Eu disse, incapaz de conter a amargura na minha voz. Ela balançou a cabeça. Violentamente. Não posso. Mãe, por favor. Se Adam tem um irmão, ele merece saber. Ela fez uma pausa, olhando para nós. Então a cadeira arranhou o chão, quando ela se sentou entre Ali e eu. Eu não sei muito. Ela começou, com a voz trêmula. Mas vou lhe contar o que sei. Rachel está certo, você merece saber. Você tinha um irmão gêmeo chamado Aaron. Eu até o encontrei várias vezes. Mas então, por volta dos 5 ou 6 anos, as coisas mudaram. Meu coração batia forte em meus ouvidos. Seu pai mal falou comigo. Ele não atendia o telefone ou, quando o fazia, falava apenas por alguns minutos. E ele nem nos via pessoalmente. De qualquer forma, nós só nos víamos algumas vezes por ano, já que são 8 horas de viagem, mas agora não nos víamos mais. Então, depois de cerca de 2 anos assim, decidi fazer uma visita surpresa. De qualquer maneira, eu estava a algumas centenas de quilômetros da casa dele para uma viagem de trabalho. Quando o fiz, ele ficou furioso. Mas ele acabou me contando a verdade ou, bem, parte dela, pelo menos. Meu coração parecia que ia explodir. Fiquei olhando para ela, prestando atenção em cada palavra, minhas pernas tremendo debaixo da mesa. Houve algum tipo de acidente. Seu pai não me deu detalhes. Ele não disse se Aaron caiu e bateu a cabeça, ou quase se afogou, ou o quê. Acho que ele mencionou algo sobre a floresta, em determinado momento, mas foi tudo o que consegui. De qualquer forma, ele me contou que, por enquanto, Aaron estava morando com os pais da sua mãe. Só por mais alguns meses, até que as coisas voltassem ao normal, disse ela, usando aspas no ar. O que normal realmente significava. Eu não tinha ideia. Ele não te contou mais do que isso? Eu perguntei, minha voz tremendo. Não, minha impressão, na época, foi que Aaron tinha sofrido algum tipo de dano cerebral, ou alguma outra deficiência, e que seus pais estavam tendo problemas para cuidar dele. Então eles o mandaram morar com seus avós por um tempo. Mas então ela balançou a cabeça. Depois que seus avós faleceram, Aaron não foi enviado para um hospital, ou para uma escola com necessidades especiais, ou qualquer coisa assim. Ela olhou para cima.
seus olhos fixos nos meus. Ele foi enviado para uma instituição mental. O chão se abriu abaixo de mim. Eu me senti tonto. Tudo estava inclinando e girando. Fechei os olhos com força quando uma onda de náusea tomou conta de mim. Alguém estava tocando meu ombro, Ali ou Rachel. Eu não sabia. Eu me sinto doente. Cada respiração sacudia dolorosamente dentro de mim. E quanto a ele desaparecido? Ouvi Rachel perguntar, mas a voz dela parecia muito distante. Você disse ao tio Sec que ele estava desaparecido. Uma batida de silêncio. Sim. A última vez que falei com ele, ele me contou que Aaron havia desaparecido da instituição, que ele estava desaparecido por semanas. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 18. Meu irmão, vivo, desaparecido, escapou. O que significava que ele poderia estar no funeral. Poderia ter matado nosso pai e poderia estar nos observando agora mesmo. Sentei-me na frente do computador, digitando pesquisa após pesquisa. Aaron Strauss desaparecido. Strauss desaparecido. Hospital Psiquiátrico Strauss. Nada. Minhas buscas ficaram infinitamente mais difíceis quando tia May me disse que Aaron poderia estar listado com um nome falso. Seu pai, eu acho, queria que você passasse a vida inteira sem conhecê-lo, disse ela, balançando a cabeça. Horrível. Por que você acha que ele fez isso? Eu perguntei, levantando os olhos do computador. Quase entendo, disse ela, suspirando. Quando uma criança é deficiente, mental ou fisicamente, isso representa um fardo para toda a família, incluindo as outras crianças. Já li histórias de uma família que entrega a criança deficiente para adoção, para que os outros tenham uma vida normal. Isso é horrível, exclamei. Eu concordo absolutamente. Não aprovo nem um pouco o que seu pai fez. Só estou dizendo. Eu não ficaria tão bravo com ele. Talvez ele tenha feito isso porque era egoísta e não queria cuidar de Aaron. Ou talvez ele te amasse tanto que queria que você tivesse uma vida normal, livre de tudo isso. O silêncio parecia pesado, pressionando meus ombros e pescoço. Até mesmo respirar parecia difícil. Você sabe onde ficava a instituição mental? Ou quando ele escapou? Ela balançou a cabeça. Nenhuma ideia. Mas, a propósito, seu pai falou, eu diria que, não faz mais do que alguns meses atrás. Ele parecia estar em pânico, e isso era recente. Não que ele tenha escapado anos atrás. Um novo medo tomou conta de mim, ele estava em pânico. Foi recente. Ele estava em pânico porque estava preocupado com a segurança de Aaron? Ou ele estava em pânico porque estava com medo de Aaron? Digitei mais termos de pesquisa. Mais vagos desta vez. Paciente mental escapou. Homem escapa de hospital psiquiátrico. Defini o intervalo de tempo de fevereiro até agora. Mas houve muitos acertos. Em toda a América, centenas de pacientes escaparam nesse período. Se não milhares. Fechei o laptop e escondi meu rosto nas mãos. Eu não acho que isso vai funcionar. Você provavelmente poderia encontrar algo em casa, respondeu tia May. Tenho certeza de que seu pai guardou alguma coisa, como documentação, ou registros, ou alguma coisa sobre onde ele estava hospedado. Posso ir procurar para você, se não quiser voltar para lá. Certo. A casa. Eu procurei no armário da minha mãe, mas não verifiquei o porão, o armário do meu pai, o sótão. Havia tantos lugares onde ele poderia estar escondendo coisas. Essa é uma ótima ideia. Começaremos por aí. Falei. A casa estava escura. Um cheiro de mofo encheu o ar. Estagnação, decadência. Acendi a luz e caminhei pela sala, pegando alguns álbuns de fotos e folheando-os preguiçosamente. Mas eu já sabia que meus pais tinham mudado aqueles álbuns e o extirpado como se fosse um tumor, como se ele nunca tivesse existido. Por onde devemos começar? Perguntou Rachel. Olhei para Rachel. No porão, eu acho. Achei que já tínhamos esvaziado. Disse Ali. Sim. Colocamos algumas coisas no armazenamento, mas ainda há muita coisa lá embaixo. Poderíamos nos separar, eu acho. Ali eu ficamos no porão, Rachel e tia May ficam no sótão. Parece bom, disse Rachel, começando a subir as escadas. Coloquei os álbuns de volta na prateleira e fui para o porão. Soltei a corrente e abri a porta. As escadas desciam para a escuridão. A luz estava no fundo. Comecei a descer lentamente, Ali seguindo logo atrás.
O ar úmido e bolorento flutuava sobre mim. Quando finalmente cheguei ao fundo, me atrapalhei em busca do barbante que levava a lâmpada nua no teto. Ali encontrou primeiro. O porão estava banhado por luz dourada. Não. Porcaria! Pilhas e mais pilhas de lixo, quase até o teto. Sacos de lixo cheios até a borda com bichos de pelúcia e bugigangas quebradas. Lixeiras retangulares cheias de papéis, brinquedos e utensílios de cozinha, todos amassados sem nenhuma razão. Então é isso que acontece quando você não se move por quase 40 anos. As coisas simplesmente se acumulam. Multiplicar-se como um vírus ou uma erva daninha invasora, crescendo e crescendo até tomar conta de tudo. Isso vai levar uma eternidade, eu gemi. Ali riu. Vamos começar. Passei por cima de uma grande caixa, de papelão marcada ADAM, quinta série, e segui para o porão. Não havia rima ou razão para o esquema de organização, mas imaginei que as coisas mais antigas estavam atrás e as mais novas estavam na frente. O que fazia sentido. Quando o porão estava vazio, eles colocavam tudo nas bordas e nos cantos. À medida que acumulavam mais coisas, ela se afastava mais perto da escada. Foi como cortar rocha e combinar as camadas sedimentares com o tempo. Passei por uma caixa transparente que continha roupas de bebê, ficando mais quente. Mas então veio uma caixa com algumas das minhas coisas do ensino médio. Reconheci o troféu do debate, brilhando dentro. Talvez minha teoria não estivesse certa. Afinal, virei-me em um círculo completo, examinando as caixas, procurando por qualquer coisa que pudesse me indicar Aaron. Quando nada chamou minha atenção, peguei uma caixa de papelão aleatoriamente e abri. Pilhas de papéis do meu pai, um globo de neve aleatório, uma coisa de metal que parecia ser uma pequena chave inglesa ou um abridor de garrafas de formato estranho. Eu vasculhei e coloquei-o de lado. Ei, olhe. Ali ergueu uma girafa Beanie Baby. Isso não deveria valer uma fortuna agora. Não. Respondi. Que pena. Esta bolsa está cheia deles. Ela o colocou de lado e pegou a próxima sacola. Peguei outra caixa, mas era apenas mais lixo. Um processador de alimentos antigo e um garfo de churrasco enferrujado. Suspirei. Ei, Adam! Ali gritou do outro lado da garagem. Me desculpe, não acreditei em você. Eu fiz uma pausa. Se eu fosse completamente honesto, ainda ficaria ressentido com ela por isso. Eu sabia que tudo em torno de Adam me parecia loucura, mas minha palavra deveria ter sido suficiente para ela. Vendo o quão chateado eu estava com isso, o quão seriamente eu estava levando isso, ela sabe que não sou o tipo de pessoa que mente, exagera, conta histórias fantásticas ou acredita em superstições. Deveria ter sido o suficiente. Ela deveria ter acreditado em mim. Está tudo bem, finalmente murmurei, pegando outra caixa. Cartuchos de videogame antigos. Deixei-o de lado e peguei outro. Você parece bravo. Ali falou. Eu não estou bravo, mas um baque vindo de cima. Nós dois imediatamente olhamos para cima. O que é que foi isso? Murmurei, me levantando. Outro baque, e outro baque e outro. Passos altos e pesados, sacudindo as janelas do porão. Vindo em nossa direção. Meu coração afundou. Waitcher! Eu gritei. Te amei. A porta se abriu. Por uma fração de segundo, houve apenas uma silita contra a escuridão. E meu cérebro disparou para preencher os detalhes. Aaron, parado ali, coberto de sangue, olhando para nós com um sorriso assassino. Mas então meus olhos se ajustaram, e era apenas Waitcher. Ela estava ofegante, como se tivesse corrido 1 quilômetro. Encontramos algo, ela respirou. O diário da sua mãe. O tempo parou. As sombras do porão se aproximaram, me sufocando, o ar úmido pesando em meus pulmões. Ela fala sobre Aaron. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 19, o que está escrito? Rachel balançou a cabeça. Não sei. Acabei de folheá-lo e vi o nome Aaron repetidamente. Ela me entregou o livro. Parecia vagamente familiar, com um girassol desbotado na capa. Abri-o e vi a data da primeira anotação. 1º de janeiro de 1994. Então, quando Aaron e eu tínhamos 4 anos, quase 5, bem na época em que meu pai disse que Aaron havia se afogado. Na época do acidente, eu rapidamente examinei a primeira entrada. Recebi este novo diário para o ano novo. As coisas estão indo muito bem aqui.
Comemoramos o ano novo às 20 horas da noite passada, para que Aaron e Adam pudessem dormir na hora certa. Virei a página e examinei a próxima. E o próximo? O que está escrito aí? Ali perguntou. Nada ainda, respondi. Todos nós ficamos ali, congelados, enquanto eu folheava o diário. Foi como ver minha vida passar diante dos meus olhos. Trechos de texto soltavam memórias em meu cérebro. A vez que visitamos Cape Cod. A viagem para a casa da tia May. Coisas que eu tinha esquecido completamente, agora voltando para mim em lembranças vagas e embaçadas. Embora eu não tivesse certeza se era a memória real passando pela minha cabeça, ou uma memória falsa construída a partir do que meus pais me contaram, porque não havia nenhum Aaron neles. Então, na metade do caminho, eu encontrei uma entrada que fez meu coração parar. 14 de junho de 1994 ele se foi. Meu bebezinho, eles estão revistando a floresta, mas acho que ele nunca voltará para casa. Meu pobre bebê. Eu nunca deveria ter atendido o telefone. Eu apenas pensei, ele estava procurando bolotas. Eu não pensei que ele iria se afastar. A escrita preenchia a página inteira, com mais do mesmo, repetindo que ela deveria estar observando mais de perto, que ela não achava que ele iria se afastar, que ele estava desaparecido há 24 horas agora. As letras estavam trêmulas e distorcidas, mal acompanhando as linhas, sangrando para fora da página. Abri o livro e coloquei-o sobre a mesa da cozinha. Olha, acho que talvez Alan tenha ido para a floresta e esteve desaparecido por alguns dias. Ali, Waiter e tia May cercaram o livro. Observei enquanto seus olhos deslizavam pelas páginas. Tia May foi a primeira a olhar para cima. Seu pai nunca me contou sobre isso. Isso poderia estar relacionado ao acidente? Perguntei. O momento certamente se ajusta. Junho de 94. Que idade você tinha então? Perguntou tia May. 5. Ela assentiu. Achei que o acidente fosse mais uma lesão, não que ele tivesse desaparecido, mas talvez fossem as duas coisas. Talvez ele tenha batido a cabeça ou algo assim enquanto estava desaparecida. Peguei o livro e virei a página. Mas as páginas seguintes foram arrancadas do livro. Pequenas bordas grossas sobressaíam da lombada, bordas irregulares como se tivessem sido arrancadas com força. Há um monte de páginas arrancadas, murmurei. Um pensamento horrível afundou em mim. Aaron nos arrancou. Minha mãe escreveu algo que ele não queria que eu visse? Ou meu pai os rasgou para tentar escondê-los, como fez com as fotos? Chafurdei, olhando para o papel rasgado. Então passei para a próxima página. 17 de julho de 1994. Aaron não está dormindo bem. Ontem à noite, acordei no meio da noite e o encontrei parado na escada. Eu chamei ele. Ele não se virou. Tive que agarrá-lo pelos ombros e levá-lo de volta para a cama. Seth pensa que ele está sonâmbulo. Ele nunca fez isso antes, mas aparentemente isso pode acontecer se você passar por um evento traumático. Como se perder na floresta por um dia. Espero que seja apenas uma fase. Virei a página, meu coração batendo forte nos ouvidos. 21 de julho de 1994 é sempre no mesmo horário. Acordo exatamente às 3 da manhã com o som de seus passos no corredor. Quando chego lá, ele está parado na escada, no meio do caminho, afastando-se de mim. Ele nunca responde quando eu o chamo. Sempre tenho que levá-lo de volta para a cama. Ele também não está falando muito. Ele costumava ser tão falador. Não calava a boca sobre os dinossauros. Mas agora tenho que fazer a mesma pergunta repetidamente para obter uma resposta. Geralmente ele está apenas em sua pequena zona. Ele também não quer brincar com Ada. Acho que deveríamos levá-lo a um psiquiatra infantil. Seth acha isso ridículo, que ele está apenas tendo problemas para se ajustar. Mas eu sei que Aaron não está agindo como ele mesmo. Há algo sério acontecendo aqui. Chame de intuição de mãe, ou algo assim. Mas sei que precisamos de ajuda. O que está dizendo Ai? Ali interrompeu. Que Aaron estava agindo de forma muito estranha. Depois que eles o encontraram, eu disse, passando o diário para ela. Deixei que lessem e discutissem por um momento, enquanto eu pegava um copo d'água. Minha cabeça latejava no meu crânio, como se fosse explodir a qualquer momento. Finalmente, voltei para a mesa. As 3 mulheres olharam para mim com os olhos arregalados. Ali estava branca como um lençol. O que? Perguntei. Isso fica pior.
Ali gaguejou, devolvendo-me o diário. Minha garganta ficou seca. Peguei o diário das mãos dela e comecei a ler. 24 de julho de 1994. Encontrei Aaron nas escadas novamente ontem à noite. Desta vez, ele estava apenas batendo a cabeça na parede. De novo e de novo e de novo. Ele não fala comigo. Não está interagindo comigo de jeito nenhum. Apenas olha para o espaço. Às vezes ele sorri ou ri, mas nunca para mim. Apenas no ar rarefeito à sua frente. Às vezes, no espaço debaixo da cama. Eu sei que isso parece loucura. Mas eu conheço meu filho. E eu sei que esse garoto não é ele. Minhas mãos começaram a tremer. Virei a página. E engasguei. A página inteira foi preenchida com 4 palavras, escrito repetidamente em traços frenéticos e irregulares que subiam pelas margens e se sobrepunham. E ele não é meu filho. Olhei para ali. Ela olhou para mim com os olhos arregalados. Isso é exatamente o que sua mãe disse para você, não é? Ela perguntou, quando você mostrou a ela a foto de Aaron. Encontrei uma foto antiga de infância. Capítulo 20. Então sua mãe acreditava que Aaron era uma pessoa diferente, disse tia May, cruzando as mãos. Eu me pergunto se isso foi algum tipo de resposta ao trauma, de pensar que ela havia perdido o filho por alguns dias. Não consigo nem imaginar o quão horrível isso foi para ela. Sim, Ali concordou. Eu não a culpo. Se perdêssemos Parker ou Grace por alguns dias assim, eu ficaria catatônica. Mas por que ele estava agindo tão estranho? Perguntei, só parado na escada assim, no meio da noite? Não sabemos o que aconteceu com ele enquanto estava lá, respondeu tia May. Ele provavelmente também estava processando seu próprio trauma, de estar na floresta, sozinho e morrendo de fome. Ela estremeceu. E ele poderia ter caído ou se machucado durante esse período, sofrer algum tipo de lesão cerebral. Eu distraidamente folheei o diário. As páginas passaram por mim, como imagens de um flipbook. Momentos de uma vida que já se foi, um passado passageiro. A caligrafia da minha mãe, mudando de uma caligrafia cuidadosa para linhas ásperas e irregulares rabiscadas freneticamente na página. A saúde mental da minha mãe também poderia ter sido um fator, acrescentei. Ela só foi internada há 5 anos, mas há anos mostrava sinais aqui e ali. Olhei pela janela. As nuvens haviam surgido e o sol estava começando a se pôr. Devemos partir em cerca de 1 hora. Brittany termina às 6. Onde você acha que devemos priorizar a pesquisa? Virei-me para Raquel. Você encontrou isso no sótão, certo? Vamos todos lá em cima. Nós 4 subimos as escadas e seguimos pelo corredor. As escadas de madeira foram retiradas do teto e partículas de poeira flutuavam no ar. Rachel subiu primeiro, depois tia May, depois Ali e finalmente eu. A madeira rangia e balançava sob nossos pés. O sótão estava mais escuro do que eu lembrava. A única fonte de luz vinha de uma janela empoeirada e suja no canto mais distante. Pilhas de caixas, roupas e móveis velhos e quebrados preenchiam o espaço. Coletado nas últimas 3 décadas e depois deixado para apodrecer. Foi aqui que encontramos o diário, disse Rachel, apontando para uma pilha de caixas no canto. Tem muitas coisas da sua mãe. Imediatamente fui até a caixa, mas assim que o abri, soube que seria uma busca difícil. Cada item que reconheci enviou uma faca no meu coração. O exemplar de Jane Eyre que minha mãe adorou, aquele que ela leu e releu, enquanto se sentava no sofá da sala. A camiseta velha que ela adorava usar, com os florais havaianas que pareciam tão deslocados. Uma pilha de revistas antigas da People de anos e anos atrás. Cavei mais fundo na caixa, tentando lutar contra as lágrimas. O que eu daria para voltar lá, mesmo que por um dia? Estava tudo perdido agora. Perdido nas areias do tempo, afundado na terra como um caixão, para nunca mais ser aberto. Eu tirei uma pilha de papéis e comecei a folheá-los. Registros médicos antigos, cartas, cartões e então encontrei algo que fez meu coração parar, um registro dentário. Para Aaron Strauss. Estava datado de 1999, anos depois do incidente, depois que ele saiu de nossa casa. E no canto superior direito, listou um local. Hospital Psiquiátrico Briarwood. Peguei meu telefone e digitei a localização. Quando o mapa apareceu na tela, engasguei. Aaron só estava sendo mantido a cerca de 80 quilômetros daqui, eu disse, mostrando o registro.
inclinando a tela do meu telefone na direção deles. Olhem. Nós 4 nos entreolhamos. Você acha que foi onde ele ficou? Rachel perguntou. Todo esse tempo, por uns 30 anos, a apenas 1 ou 2 horas de distância de você. Não sei, respondi. O medo brilhou nos olhos de Ali. Então ele poderia facilmente estar por aqui. Ele poderia ter vindo ao funeral do seu pai. Se é onde ele esteve todo esse tempo. O silêncio se apoderou de nós, pesado e sufocante. A viagem para casa foi longa. Ali e eu ficamos sentados em silêncio, ela ao volante, semicerrando os olhos através da fina película de chuva. Os faróis brilhavam no crepúsculo azul, refletindo na estrada molhada. As lanternas traseiras queimavam na escuridão. Você acha que Aaron é perigoso? Ali perguntou, enquanto nos levava de volta para casa. Você realmente acha que ele matou seu pai? Não sei. Eu tinha tanta certeza antes, mas acho que, com tudo que está no diário, tudo que sabemos agora, suspirei. É mais provável que Aaron tenha sofrido algum tipo de dano cerebral enquanto estava perdido na floresta. E então tudo depois disso foram consequências de uma tragédia. Minha mãe surtou e começou a sair dos trilhos, incapaz de lidar com uma criança deficiente. Meu pai se sentiu responsável. Eles cometeram um erro, mandando-o para a casa dos meus avós e depois para o hospital psiquiátrico e se sentiram culpados por isso. E então meu pai tirou a própria vida. Balancei a cabeça, olhando pela janela. Na densa floresta que ladeia a rodovia. Era uma pílula difícil de engolir, mas fazia mais sentido do que as teorias malucas que nadavam na minha cabeça. Quanto mais detalhes eu conseguia, mais as coisas faziam sentido. E menos prováveis pareciam minhas teorias. Eu me perguntei por que meu pai era tão reservado, mas agora fazia sentido. Ele estragou tudo. Mandou meu irmão deficiente para uma instituição mental em vez de tentar cuidar dele em casa. Apagá-lo de nossas vidas como um erro, como um inconveniente, em vez de tratá-lo com amor. Mas você disse que o bilhete não estava com a letra dele. Certo? Ali perguntou na escuridão. Sim, mas não parecia totalmente diferente. E meu pai ficaria tão angustiado. Eu não ficaria surpreso se a caligrafia dele parecesse diferente. Argumentei com Ali. Você acha que ele estava no funeral do seu pai? Perguntou Ali. Suspirei. Não sei. Quando chegamos em casa, jantamos um jantar simples que tia May preparou generosamente. Depois fizemos algumas brincadeiras e colocamos as crianças para dormir. Rachel e tia May foram cedo para o quarto e Ali voltou para a máquina de costura pela primeira vez em dias, terminando o vestido de Grace. O que me deixou, sozinho, na sala de estar. Sentei-me no sofá, folheando o diário, relendo as palavras da minha mãe. As entradas mais agradáveis eram reconfortantes, eu podia ouvir a voz da minha mãe na minha cabeça. Sinto o papel que ela tocou, onde escreveu. Mas todas as entradas que mencionavam Aaron reviraram meu estômago. Mesmo os felizes, antes do incidente. Gostaria de poder voltar àquela época e conhecê-lo. Passar algum tempo com ele. Foi estranho. Agora que eu sabia a verdade, que ele realmente estava lá fora, vivo, em algum lugar, eu tinha menos certeza de sua intenção maliciosa. Eu o imaginei em uma cidade escura em algum lugar, sozinho, confuso, tentando voltar para casa, mas não tendo inteligência para fazer isso acontecer, devido a alguma lesão cerebral. Amanhã eu começaria a procurá-lo. Eu ligaria para Briarwood e perguntaria sobre Ala. Talvez eu ligasse para a polícia. Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para encontrá-lo. Coloquei o diário na mesinha de centro e esfreguei os olhos. Estava ficando tarde. Eu leria mais amanhã. Levantei-me e comecei a subir as escadas. Então parei. Havia algo diferente na cobertura da lareira. Aproximei-me e percebi que a foto do casamento de Ali e eu estava em um lugar diferente do normal. Geralmente essa foto fica no centro do manto, entre fotos de Parker e Grace. Agora estava ao lado de uma pilha de cartões antigos de Natal. Meu coração começou a bater forte. Talvez Ali estivesse limpando e mudando de lugar. Mas a quem eu estava enganando? Ali nunca limpava nada que não fosse necessário. E todas as outras fotos estavam em seus lugares. Talvez tia May? Ou Raquel. Peguei a foto e coloquei-a de volta no lugar. Então continuei para a cozinha. Enchi um copo com água. Tomei um gole, joguei fora e me servi de uma dose de uísque. Fiquei ali, encostado no balcão,
sentindo o calor do álcool queimar na garganta quando o sente. A sensação distinta de estar sendo observado. Eu me virei. O quintal estava escuro, além do pequeno halo de luz que saía da porta de vidro para o pátio. Eu olhei para fora, então reparei ansiava pela corda e fechei as persianas com um estrondo. Bebi o resto do uísque, coloquei o copo ao lado da pia e me virei em direção às escadas. Eu congelei no meio do caminho. Na parede ao lado da escada, temos diversas fotos penduradas, das crianças, de nós fatias da nossa vida, instantâneos no tempo. Mas havia uma pequena foto, na parte inferior, minha e de Ali. Desde o dia em que ficamos noivos, sorrindo como um louco, braços em volta um do outro. Ela estava virado de cabeça para baixo em sua moldura. Todo o sangue ardendo no meu rosto. Peguei meu telefone, já passava das 10, mas não me importei. Com os dedos tremendo, liguei para Brittany. O telefone tocou 3 vezes antes de ela atender. Alguém veio até a casa depois que saímos. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse parar e pensar. Ou não? Ela respondeu. Alguém veio até a casa, que se parecia comigo. Você deixou alguém entrar? Perguntei novamente. Senhor Strauss, há algo errado? Perguntou a babá. Apenas me diga. Depois que saímos, por volta do meio-dia, você deixou alguém entrar? Perguntei a ela. Não. Ela fez uma pausa. Bem, é claro que você voltou, porque esqueceu sua jaqueta, não lembra? Não? Não. Eu perguntei a babá. Sim. O senhor não lembrar? Esqueceu sua jaqueta, então voltou para buscá-la. Repetiu. Não esqueci minha jaqueta. Falei não, o senhor não lembra? Ela continuou, mas eu não estava ouvindo. Minhas pernas tremiam debaixo de mim. A sala começou a girar. Não. Ele esteve aqui. Ele estava dentro de casa, ela o deixou entrar. Fiquei olhando para a foto. Para Ali e para mim, sorrindo amplamente, felizmente inconscientes. Ele virou aquela imagem de cabeça para baixo. Foi uma ameaça. Para nossa família? Para nós? Ele estava planejando matar todos nós. Assim como matou meu pai. Nosso pai. Minhas mãos tremiam quando terminei a ligação. E então liguei para a polícia.